Ok, gente amiga, gente querida, você sabe como é que calcula análise combinatória usando o princípio da exclusão? Não! Então você veio para o lugar certo. Eu sou o professor Carvalho, quero te apresentar como é que usa o princípio da exclusão nos problemas aí, sejam nas provas militares, sejam no caso aí concursos públicos e seja também na nossa prova do Enem. Vamos ver? No caso então dessa questão, ele diz o seguinte: o tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada vai depender, dentre outros fatores, do adversário ser canhoto ou destro, também conhecido como sinistro. No caso, então, o clube ele tem um grupo de 10 tenistas. Vamos anotar. 10, sua nota aí em matemática. Pois muito bem. Sendo que desses 10, 4 são canhotos e 6, meia dúzia, são destros, usam a mão direita. E aí ele diz, o técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição, no caso aí entre dois desses jogadores. Pois muito bem, só que ele coloca uma restrição aqui. Porém, não poderão ser ambos canhotos. Como assim, prof? Não entendi. Ele quer dizer o seguinte, que dois jogadores canhotos não podem jogar um contra o outro. Ele não quer que isso aconteça, ok? Baseado nisso, ele pergunta quantas são as maneiras, qual o número de possibilidades de escolha desses tenistas na hora de fazer essa partida de exibição. Vamos ver então? Raciocina comigo o seguinte, dos 10 tenistas, todos os 10 vão ser usados ao mesmo tempo? Não, né? Dos 10, no caso, numa partida, só jogam 2, ok? Então, ele não utilizou todos os 10. Então, eu te pergunto, isso é um problema de permutação? Não, porque problema de permutação, dos N elementos, você vai ter que permutar, trocar de lugar todos os elementos, todos os N. Por isso que entra N fatorial no cálculo. Então, não é o caso disso aqui. Não é um problema de permutação, porque eu não vou lidar com todos os 10 ao mesmo tempo. Dos 10, para jogar, só entram 2. Então, se dos 10 você vai pegar um grupo menor, uma pequena parte, nesse caso, então, ou é uma combinação ou é um arranjo. Deu para entender? Então, no caso, se eu pego um grupo menor de um maior, ou é uma combinação ou é um arranjo. E como é que eu vou saber qual dos dois? Simples, extremamente simples. Troca os elementos de lugar, troca a ordem deles e vê se o resultado vai ser diferente. Aqui, por exemplo, eu pego dois jogadores, A e B, troco os dois de lugar. B joga contra A. Ué, não é a mesma coisa que A jogar contra B? Pois é. Então, se nesse caso aí, né, você trocando os elementos de lugar, o resultado final continua o mesmo, a partida é a mesma. Fulano contra Beltrano, certo? Então, nesse caso, você está diante de um problema de combinação, ok? Trocou a ordem, resultado final é o mesmo, indiferente com relação à ordem, combinação. Se trocando a ordem, no caso aí uma senha de banco, por exemplo, né? É importante? A ordem, nesse caso sim. Então é um problema de arranjo. Deu para entender a diferença? Espero que sim. Nesse caso, então, agora eu já sei que isso aqui é um problema que envolve combinação, ok? Faz sentido até aí? Até aí já merece um like, né? Então, por favor, me ajuda, curta, comenta, compartilha, dá essa moral aí para nós, para o trabalho, tá ok? Continuando então, possíveis, né? Se não tivesse, por exemplo, essa restrição, vamos adotar então que não tivesse restrições. Então, como é que eu faria essa conta? Simples, extremamente simples. A gente já viu então que é uma combinação, correto? De quem? Desses 10 tenistas que estão lá, né? E que para jogar, no caso a partida, só vai ser entre 2. Então, sem deixar para depois, faria a combinação dos 10 tenistas 2 a 2. Isso então vai ser dado por 10 fatorial, dividido por 2 fatorial, e isso vezes a diferença, 10 menos 2, 8 fatorial. Simples assim, ok? Isso quando não tem restrição. Mas, porém, nós temos restrição.
Ele não quer que dois jogadores canhotos joguem entre si. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar o seguinte raciocínio. Bom, mas se a pergunta fosse exatamente o contrário, se eu, no caso, então, calculasse, né, o número de jogos entre canhotos, não seria mais fácil? Não seria mais simples? Extremamente simples? Vou fazer isso então. Então, vou calcular o número de jogos, de partidas, entre os canhotos. Ou seja, aqui é como se fosse os canhotos, só eles jogam entre si. Deu para entender? Então, vamos lá. Ora, então, se só os canhotos jogam entre si, o meu grupo vai ser menor. No caso, então, desse grupo dos 4 canhotos, combinação dentre esses 4, eu faria, no caso aí, né, partidas entre 2 desses jogadores canhotos. Seria, então, a combinação do 4, 2 a 2. Ou seja, bastava fazer 4 fatorial sobre 2 fatorial e vezes 4 menos 2, sem deixar para depois, um outro 2 fatorial. Justo? Muito justo? Pô, mas prof, não foi isso que o problema pediu. O problema pediu exatamente o contrário disso, né? Que não jogassem canhotos entre si. Eu sei, gente amiga. É exatamente isso que eu quero te mostrar. É por isso, então, que esse raciocínio se chama, né, calcular por exclusão. Por exclusão quer dizer o seguinte: eu vou excluir, eu vou retirar do total de casos, sem restrição nenhuma, vou retirar esses casos que tem os jogadores canhotos jogarem entre si. Ou seja, aquilo que eu não quero que aconteça, eu subtraio do total e aí vai sobrar exatamente por exclusão, né? Por eliminação dos casos que não me interessam, vai sobrar exatamente aqueles casos que o problema está pedindo. Para você entender melhor, dentre todos os casos sem restrições, tem jogos entre destros, tem jogos de destros contra sinistros, né? E tem os jogos também entre os sinistros, os canhotos. Tá? Então tá tudo aqui misturado. Então, se desse total eu retirar os casos que são os jogos entre os canhotos, o que vai sobrar são jogos em que não ocorre jogo entre canhotos. Deu para entender? Por isso, então, a gente faz a exclusão. No caso aí, a combinação de 10, 2 a 2, eu subtraio, eu retiro as combinações dentre os jogos entre canhotos, que são, né, 4 tomados aí em grupos de 2. E aí, sem deixar para depois, essa diferença desses dois valores você vai encontrar na letra A, como sendo aí a opção correta. Só uma outra observação para valer aí o seu like. No caso, então, do Enem, ele não pede para você fazer essas continhas. Não, ele não quer que você calcule no caso de combinatória, tá? Questões de combinatória no Enem, então você vai indicar o raciocínio. Daí a importância de você conhecer esse tipo de resolução, que é por exclusão, porque ele, no caso, não vai colocar a resposta, um número, ele vai colocar exatamente o raciocínio para chegar na resposta, e não a resposta propriamente dita. Essa é uma característica especial das questões de Enem. Beleza? Então vou te pedir mais uma vez, curta, comenta, compartilha, espalha para geral, se você achou que valeu, né? Dá essa moral para nós. Grande abraço e até o próximo vídeo.